Boa tarde a todos. Aqui vamos dizer boa tarde, são 3h30 da tarde. Meu nome é Felipe Languar, eu sou fisioterapeuta. Terminei o mestrado em Ciência da Reabilitação agora com o professor Luiz Henrique na metade do ano. Participei das reuniões e ainda participo do grupo de estudos em reabilitação, o GREAB. E hoje nós vamos dar sequência ao que nós conversamos na última aula com o professor sobre treinamento multimodal, sarcopenia, exercícios. Hoje nós vamos falar sobre treinamento multicomponente no idoso frágil. É uma área que eu já atuo bastante, eu pesquiso bastante, foi a área do meu mestrado e é uma área da minha atuação já há uns 10 anos. E a gente vai podendo trocar algum conhecimento por e-mail depois da aula, vocês podem mandar para o professor também, que a gente pode conversar, certo? Então, primeiramente, a gente tem que contextualizar toda a fragilidade, como ela começou. A gente não pode deixar de ressaltar, de salientar toda a evolução cultural que nós tivemos, as revoluções culturais que nós tivemos no envelhecimento, na nossa sociedade, perdão, e isso foi mudando a cultura do ser humano. Então, até acontecer a Revolução Agrícola, mais ou menos, uns 10, 12 mil anos atrás, o Homo sapiens tinha um estilo de vida de caçador-coletor. Então, ele tinha altos níveis de atividade física, com uma alimentação muito variada, um gasto energético altíssimo, porque ele tinha que correr, ele tinha que cavar, ele tinha que caçar, né, ficar coletando o que encontrasse, e tinha e esse padrão alimentar variado também concedia um nível de saúde muito grande para esses indivíduos. A gente sabe disso porque tribos de caçadores-coletores atualmente, ainda têm esse perfil, né? São tribos da África, alguns da Austrália também. A gente consegue ver até tribos indígenas aqui da América do Sul, a gente consegue ver como eles mantêm esse padrão, e doenças cardiovasculares que na nossa sociedade industrializada tem uma prevalência altíssima, eles não têm, né? Esses indivíduos, essas sociedades de caçadores e coletores, eles morrem de infecção, morrem de pneumonia aos 80 anos, eles não sabem o que é hipertensão, o que é problemas respiratórios, comorbidades. Certo? Diabetes também, isso não existe. Até tem vários artigos bem interessantes mostrando a longevidade de caçadores e coletores. Mas, enfim. Então, a partir do momento que ele se tornou, em vez de caçador-coletor, um nômade, ele se tornou um agricultor. Claro que ele manteve ainda bons níveis de atividade física, como um agricultor mantém, mas já diminuiu bastante e ele começou a ficar exposto a uma menor variedade alimentar, também com pragas e infestações de outros insetos em si, o que também baixava a qualidade alimentar dessas pessoas. Quando chegou, então, a Revolução Industrial, claro, né, isso tudo essas revoluções permitiram um aumento da expectativa de vida e também um aumento do número de descendentes, as pessoas puderam ter mais filhos, as famílias tiveram mais filhos, né, isso aumentou a qualidade de vida em vários aspectos. Com a Revolução Industrial, ele se torna ainda mais industrializado, né, como mostra a figurinha ali. Claro que ele ganhou saneamento básico, vacina, geladeira, transporte, ele ganhou em muitas coisas, mas em termos de saúde ele perdeu ainda mais nível de atividade física e ele piorou nesses aspectos. Claro que foi uma troca, a gente não estaria aqui, né? E aí, por último, a revolução tecnológica aconteceu, acho, umas 2 gerações atrás, 2, 3 gerações atrás, só a gente comparar a realidade que nossos pais e avós tiveram com a nossa. A nossa geração hoje gasta muito menos energia, porque tudo está a um clique. Eu, com um doce café, eu passo, eu condiciono a temperatura da minha casa, né, com ar-condicionado, com climatização. Então, tudo isso vai facilitando muito a nossa vida. Mas é justamente esse facilitar demais a vida que vai nos diminuindo, vai diminuir a nossa funcionalidade, a nossa atividade física, fazendo com que nós fiquemos cada vez mais sedentários. Tanto é que todos os artigos que a gente lê sobre envelhecimento falam que
o sedentarismo é muito mais importante, ele pesa muito mais do que o envelhecimento. A gente não fica velho porque para de se exercitar. Perdão, a gente fica velho porque para de se exercitar, e não por ficar velho em si. Então, essa frase do Dobzhansky, que eu acho muito interessante, nada da biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Então, a gente, tendo esse cenário curto, rapidinho, assim, de um slide, a gente já consegue contextualizar todas essas doenças cardiovasculares, oncológicas, musculoesqueléticas que nós vemos aí, que cada um vê no seu projeto de mestrado, doutorado. Tudo a gente entende com muito mais facilidade como acontece a partir desse contexto evolutivo. E aí a gente pega essa figurinha que mostra mais idosos do que crianças no mundo, lembrando que algumas projeções estão indicando aí 1 bilhão e 400 milhões de idosos nos próximos 10 anos. Então é muita gente que vai estar envelhecendo e, como a gente está vendo, envelhecendo mal, né? Não com boa qualidade de vida. E aí, com isso, a gente entra no nosso contexto, que é a síndrome da fragilidade, lembrando que esses idosos tiveram uma infância ativa, via de regra, um período de a idade economicamente ativa, a idade produtiva, com menor nível de atividade física, e hoje em dia eles são muito sedentários, assim como muitos de nós. Então, o que tem a síndrome da fragilidade? O que compõe a síndrome da fragilidade? Como é que a gente descreve ela? É uma síndrome biológica, ela é relacionada ao envelhecimento em si, e ela deixa o idoso mais suscetível a um desfecho negativo, ela deixa ele mais vulnerável, ou seja, à medida que o idoso vai ficando mais frágil, né, ele fica mais vulnerável a um desfecho negativo, mesmo quando exposto a um agente agressor de baixa complexidade, vamos botar assim. Então, um episódio de desidratação, um tropeço, uma queda, uma fratura, pode ser hospitalizado, ele do que adulto, ele vai perder muito mais também, mas já mostra como não é tão simples assim a síndrome da fragilidade. E a gente vê que tudo começa com baixos níveis associados ao envelhecimento, vão predispor a uma diminuição da capacidade de produção de força e juntamente a potência muscular, que é a força com velocidade, também por desuso, porque as fibras de contração rápida são as que elas morrem e são substituídas por gordura. E aí, com essa perda de força, também caracteriza um pouco a sarcopenia, mas isso já seria mais a dinapenia, eu tenho menor consumo de oxigênio, eu tenho menor velocidade de marcha e um déficit cognitivo, que, por sinal, esses três aqui estão muito relacionados com a sarcopenia. Um prejuízo na função executiva, funções de memória, linguagem, velocidade de processamento, isso aqui vai ser bem interessante a gente pensar mais adiante, porque a velocidade de processamento se dá no olhar o meio ambiente, perceber o meio ambiente e saber o que ele tem que fazer de forma quase que automática para evitar uma queda, para atravessar a rua, para socializar. E aí essas três perdas aqui, de consumo de oxigênio, velocidade de marcha, que é ligada a déficit cognitivo, acabam proporcionando um menor gasto energético total, ele socializa menos e as atividades de vida diária também têm um prejuízo, também tem um déficit com toda essa perda relacionada ao envelhecimento. Juntando esses fatores, o que a gente encontra? Uma predisposição a doenças emocionais, como ansiedade, depressão, cinesiofobia e medo de quedas, por exemplo. Se ele socializa menos, ele tem menos força, ele não processa tão bem as informações, ele vê algum ambiente, o risco de cair, ele interpreta como maior e acaba evitando algumas atividades, evitando alguns movimentos com medo de queda. Consequentemente, os níveis de inatividade física aumentam
E onde tem menos demanda energética, eu tenho menos ingesta também. Eu vou ingerir menos quantidade calórica, porque eu estou gastando menos. Certo? Então, esse se forma o ciclo do idoso frágil. Então, como é que a gente pode resumir? O idoso no Brasil é a partir de 60, mas via de regra o idoso frágil é a partir de uns 80 anos a gente encontra uma prevalência muito maior. Então, o resumo de um idoso frágil: ele é fraco, ele é lento, ele é sedentário, ele cansa rápido, via de regra ele é magro, mas ele pode ser obeso e desnutrido, ele tem algumas doenças associadas, normalmente hipertensão é uma delas, e tem déficit da função cognitiva e imunológico. Esse é o cenário do nosso idoso frágil. Então, você diz que o idoso não é de vidro, esse não, esse é de cristal. Esse aqui com um dedinho a gente pode gerar muito problema com ele. Certo? Então, apesar de a gente desenvolver assim, da fragilidade há mais de 10 mil anos atrás, ela foi descrita pela primeira vez em 1953. Nesse artigo, citado pelo Krugentoff, em 2017, e nesse artigo, lá na década de 50, já se incluía um conceito intuitivo de idosos com risco iminente de deterioração, e idosos já com alto grau de incapacidade, risco de maiores deteriorações e morte, ou seja, essa suscetibilidade, essa vulnerabilidade do idoso. E a gente pode ver nesse artigo aqui, feito em São Paulo, publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, a gente até encontra idosos frágeis com 60 anos, uma prevalência muito baixa, e a gente encontra, na verdade, até adultos frágeis, né? Mas vê que em 10 anos já dobrou a prevalência, aos 80 anos já triplicou praticamente, e chega dos 90 a 100 anos, mais da metade dos idosos nesse estudo aqui foram considerados frágeis. Já vai ver como se considera um idoso frágil, como a gente categoriza ele, como identifica ele, mas é muito difícil não ter um idoso frágil aos 90, 100 anos. Até tem, mas o nível de atividade física tem que ser muito maior. Uma coisa interessante da gente considerar é que a fragilidade dificilmente ela vem sozinha, até porque a gente está falando de 80 a 100 anos, tem várias síndromes que se sobrepõem à fragilidade, e nesse artigo aqui, publicado no ano passado, pelo Gingrich e colaboradores, vê que eles pegaram uma amostra de 100 pessoas, então uma amostra relativamente pequena para taxar isso, mas já dá para ter uma noção de como ela engloba outras doenças, né, outros sintomas. 63% tinha pelo menos uma síndrome, né, 32% apenas uma síndrome, então, ou fragilidade, ou sarcopenia, ou desnutrição, ou caquexia, e 8% tinha as quatro, né? Convenhamos, né? Ter essas quatro síndromes aqui já não é um bom prognóstico para esses idosos, né? Então, o que a gente começa a pensar? Se a fragilidade acontece uma síndrome multissistêmica, que ela atua tanto no sistema cardiovascular, sistema musculoesquelético, sistema neurológico, na questão social, na questão metabólica, na questão da funcionalidade, na questão emocional, a intervenção também tem que ser multimodal, que nós conversamos na aula. Durante quando se fala em multimodal, se fala na intervenção completa. Então, todas as profissões atuando de preferência de uma forma multidisciplinar. Então, a gente tem que dar exercício para esses idosos, tem que ver a alimentação dele. Então, uma dieta balanceada para os idosos, que a nutricionista vai prescrever, mas também um trabalho que a fono pode fazer para ajudar esses idosos a melhorar a capacidade de mastigação, de deglutição e digestão, né? A questão dos medicamentos, então o geriatra, que é muito importante, tá próximo da gente. A cognição, aqui o trabalho com terapia ocupacional pode ajudar bastante, uma estimulação cognitiva para fazer com que ele interaja mais, com que ele perceba melhor o meio. A interação social, né? O idoso ele tem que se interagir. Saiu um estudo recentemente mostrando como as relações sociais, tanto em casa quanto na rua, as redes sociais verdadeiras, né, não as virtuais, como elas preveem hipertensão em homens e mulheres. Então, ter uma rede social ativa, forte, ela diminui, ela protege, é um fator de proteção para a hipertensão. E as doenças cardiovasculares, a gente sabe que são a base dessas doenças, essas síndromes que nós encontramos nos idosos.
A questão do domicílio, então, ver a arquitetura domiciliar, ver como é que está o risco de queda, se é uma casa iluminada, uma casa com muitos riscos, tapetes, barras, então aqui a arquitetura pode fazer um trabalho bem interessante. E o que eu considero muito importante é a participação ativa da família, né? Onde tem uma família atuante cuidando do idoso e não um idoso jogado num asilo, que alguns asilos são ótimos, mas outros, infelizmente, são um péssimo exemplo para receber idosos. Então, a participação ativa da família cuidando desse idoso, proporcionando um meio mais seguro, mais saudável, mais agradável para ele viver, faz toda a diferença. Quem já atuou em atendimento domiciliar e viu uma família participativa, viu a diferença que dá no resultado, né? E aí, para as intervenções baseadas em exercício, então, é que a gente compreende como uma intervenção ampla, um programa multicomponente, multimodal em relação a exercícios. Vamos deixar o multimodal para aquele slide de trás e o multicomponente para o exercício, mas na literatura não tem uma diferença específica. Então, olha só, o American College disse há mais de 20 anos, né, um programa de intervenção amplo que inclui coordenação, equilíbrio, exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular. Claro que à medida que for descobrindo novas alterações, novos fatores assim, da fragilidade, viu que outros itens, outros componentes agregam bastante valor na hora, bastante resultado para o idoso. Então, já essa aqui é uma referência mais atual, né, 2018, as diretrizes para atividade física do governo norte-americano, mostra que deve ser composto por mais de uma modalidade de atividade física, com os mais comuns sendo aeróbico, força e equilíbrio. Mas a gente pode muito bem acrescentar outras modalidades, como flexibilidade, propriocepção, treinamento funcional para simular as atividades de vida diária, aqui, e retreinamento de marcha e dupla tarefa. Por que a dupla tarefa? Porque se ele tem déficit cognitivo, aumentar a demanda cognitiva dele, podendo ser uma tarefa, um exercício cognitivo, uma tarefa, né, dupla tarefa cognitivo, ou cognitivo-motora também é bem interessante, em que durante uma atividade motora, como caminhar, como fazer uma marcha estacionária, eu dou um exercício de fluência verbal ou alguma tarefa aritmética para ele dividir a atenção. Tem até como calcular o custo da dupla tarefa, que a gente vê o resultado antes e depois, o tempo que ele gastou para fazer uma atividade, mas a gente fala mais adiante. E o retreinamento de marcha já pode ser considerado um treinamento funcional, né, já que ele também tem esse déficit cognitivo, e isso se reflete na marcha, no padrão de marcha, onde ele tem um maior número de passos com um menor comprimento de passos por déficit cognitivo. Daqui a pouco retreinar a marcha já estimula essa melhora da função cognitiva, além dos exercícios para fortalecimento muscular, exercícios aeróbicos. E aí a gente esmiuça um pouco mais, a gente abre um pouco mais o leque dos exercícios, dos componentes. A gente pode ver que o próprio trabalho de fortalecimento já tem 3 divisões. Eu posso fazer um trabalho de resistência muscular localizada, com altas grandes repetições, uma baixa carga. Um trabalho de força propriamente dito, que os profissionais de educação física sabem trabalhar muito bem essa diferença. E o trabalho de potência muscular, que eu vou trabalhar com menores cargas, assim como na resistência, mas altas velocidades. O trabalho de potência muscular tem uma grande correlação com a funcionalidade. O levantar rápido de uma cadeira, ou abrir o passo rápido para evitar uma queda, ou o próprio braço para segurar em alguma coisa em episódios de desequilíbrio. Então, o trabalho de potência, além de dar um resultado um pouquinho mais rápido, ele é bem interessante também. E acaba sendo até mais desafiador para o idoso trabalhar rápido, desde que a gente dê segurança para ele. O equilíbrio também, a gente pode abrir equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e reativo. O equilíbrio estático seria mais a questão postural, né? O momento em que ele percebe as oscilações posturais. O equilíbrio dinâmico para manter o centro de gravidade firme e estável enquanto ele caminha, enquanto ele sobe uma escada, por exemplo. E o equilíbrio reativo, que é esse perceber o desequilíbrio, perceber uma queda e reagir.
Ele pode perceber ou eu posso induzir durante o exercício, eu posso induzir pequenos desequilíbrios para que ele perceba essa oscilação no centro de gravidade e retorne o mais rápido possível. Então, retreinamento de marcha nós falamos, dupla tarefa falamos. Um fator muito importante que tem se falado na reabilitação musculoesquelética é a educação em saúde. Muitas dores crônicas, dor lombar principalmente, lesões tendíneas, tem se falado muito na educação do paciente, para ele rever a dor. Então, a gente está falando de idoso que tem todas essas comorbidades já há muitos anos e suas crenças bem estabelecidas pelas suas vivências de vida, pelos fatos que ele viveu ao longo da vida. Então, educar o idoso que ele tem que se manter mais ativo, educar que nem tudo vai ser dor. Imagina que o idoso sedentário tem essa percepção alterada e ele pode interpretar a força do músculo como dor, o alongamento do músculo como dor, o cansaço, aquela falta de ar por estar fadigando, como dor também. Então, faz pensar que é angina, não, pode ser só uma falta de ar, um cansaço. Então, educar o paciente para mudar hábitos de vida também é um fator bem interessante da gente considerar num programa de treinamento com exercício multicomponente. Perfeito? Vamos dar sequência. Um fator muito, muito importante, por que o treinamento de força é muito indicado? Se fala muito na força, mas a gente vai ver mais adiante que não só força, porque a força, esse artigo aqui do Maestroni desse ano, mostrou como, é uma revisão bem interessante, como a indicação do treinamento de força é válido para várias doenças. Doenças metabólicas, câncer, depressão, lesões tendíneas, lesões de cartilagem, doenças cardiovasculares, demência, né, todas as lesões, as doenças cognitivas, doenças neurológicas, perdão. O sono, saiu um artigo há tempo atrás mostrando na população chinesa como o exercício de força melhora o sono e como a qualidade de sono melhora o rendimento no treinamento de força. Certo? Então, treinar força é fundamental, pessoal. Você tem que fazer força. E a questão músculo e osso, que daí o artigo do Ben Kirk, de 2020 também, mostra uma relação não só da mecanotransdução do músculo tracionando o osso, mas uma questão de interleucinas e todo o metabolismo energético, reservas energéticas do osso, do músculo e da gordura, mostrando como estão interligadas essas alterações, e aí vem a osteosarcopenia, perda de massa óssea e massa muscular. Como o manter-se ativo aumenta a massa muscular, aumenta ou mantém pelo menos a densidade mineral óssea, né? Diminui a velocidade de perda que o envelhecimento proporciona, e o sedentarismo, muito mais que o envelhecimento, faz essa a massa muscular quanto a massa óssea cair drasticamente, né? A resistência à insulina também, a sensibilidade à insulina, perdão, diminui bastante. Certo? Então, são dois artigos bem interessantes, duas revisões muito boas sobre esse assunto. Só que, como a gente vinha falando, não é só de força que vive um idoso. A capacidade funcional é o marcador de saúde desses idosos. Então, ver como ele está em termos de funcionalidade, o quão funcional é o idoso, e aí a gente se pergunta o quão autônomo e independente ele está nas suas atividades de vida diária, tanto as atividades básicas, instrumentais e avançadas. A gente vê esses quatro aspectos aqui: físico, social, emocional e cognitivo, regulando a capacidade funcional. Então, aqui baixa um pouco o peso da artrose, da hipertensão e de uma depressão leve, né? Porque a depressão pode diminuir bastante os níveis de socialização e a capacidade de produção de força, mas o quão autônomo ele fica. Então, é nisso que a gente monta um programa de treinamento multicomponente, para aumentar a capacidade funcional, manter ou aumentar a capacidade funcional de todos. E aí, com isso, a minha dissertação foi uma revisão sistemática sobre esse tema que a gente vinha falando até agora. E aí nós incluímos, ela foi registrada no Próspero, e nós incluímos todas essas bases de dados aqui. Não tivemos acesso a Embase, o que nos incomodou um pouco. E aí, com isso, nós incluímos 5 artigos, depois de todos os filtros, né? 26 foram elegíveis e 5 foram incluídos na revisão, que são esses 5 aqui. E a gente pode ver várias coisas bem interessantes que nós descobrimos com a revisão. Tanto o trabalho de força, propriamente dito, o trabalho de potência muscular, quanto o trabalho de resistência muscular. Né? Aqui a força, segundo as diretrizes para a atividade física do American College, ela está bem
bem indicado, né? De 65% de uma repetição máxima, progredindo para 85%, chegando até a 100% de uma repetição máxima. O exercício de potência muscular do Cadore, como a gente citou, então ele trabalha menos cargas, 40 a 60% de uma repetição máxima, 8 a 10 repetições em 20 minutos, ele fez o trabalho de fortalecimento, alternando equilíbrio e retreinamento de marcha. E aí, esse Gil, ele trabalhou com resistência elástica, então com TheraBands, movimentos funcionais de FNP, aquelas diagonais, né, de FNP do Cabot. E o Tarasopa Santa Balbina, ele trabalhou com um grande volume de repetições, então 30 repetições a 25% de uma repetição máxima, chegando ali a 15 repetições a 75% de uma repetição máxima, um trabalho de 6 meses. Então, veja que as 3 formas de trabalhar, força, potência e resistência muscular, foram benéficas para esses idosos frágeis, né? Todos eram considerados frágeis. O aeróbico também, todas as modalidades de aeróbico oferecidas foram benéficas, desde esteira, bicicleta, remo, caminhar em circuito, caminhar com obstáculos, caminhar em superfície instável, que associa um pouco de propriocepção e equilíbrio. O treinamento intervalado, né, onde tu dá, intervalado para quem não conhece, são picos de intensidade, né, são séries de intensidade, aqui foram 3 a 5 minutos, 2 a 3 minutos de repetição a 85, 90% do VO2 pico, ou seja, eles mediram o consumo de oxigênio máximo, né, não contínuo, mas o pico de oxigênio em algum momento, e chegaram a 90% desse consumo para fazer o intervalo. Fizeram séries, picos de intensidade com os idosos. Desde caminhadas nos circuitos, subir e descer escadas, associando movimentos de membros superiores, a 40% a 65% da frequência cardíaca máxima. Claro, são idosos frágeis, mas 40% é bem baixo e também teve um resultado significativo. Na verdade, esse artigo aqui foi o único que, dependendo da escala que ele usou, que aliás foi uma coisa que me passou batido, ele conseguiu reverter a fragilidade. A fragilidade, voltando a alguns slides, a gente viu que a prevalência é crescente, mas ela varia muito conforme a escala. Existem várias escalas para identificar a fragilidade. Nenhuma é oficial, todas são aceitas, são validadas. Então, conforme a escala, ele reverteu a fragilidade, conforme a escala, ele não reverteu. Isso é só um detalhe importante. O equilíbrio também, veja que tem várias formas de trabalhar o equilíbrio. Aqui, esse artigo não descreveu, mas a gente pode ver pelo protocolo dos outros, transferência de peso, pés próximos, tandem, semitandem, que é o SPPV, né, a sequência do SPPV, unipodal, movimentos associados com unipodal, existe propriocepção, ou esse que o Cadore mencionou também. Então, são várias formas de trabalhar o equilíbrio que também são benéficas para estimular o sistema neuromuscular, né, o sistema da percepção do equilíbrio e o sistema cognitivo também. E a parte funcional e a parte da dupla tarefa, que eu considero mais prática, vamos botar assim, do treinamento multicomponente, onde a gente bota a funcionalidade no treinamento. Então, mobilidade no leito para esses idosos que nesse artigo aqui eram acamados, né, para fazer eles carregarem objetos enquanto subiam escadas, o sentar e levantar, o retreinamento de marcha, como outros fizeram também. E aqui a priorização de tarefas. Então, enquanto ele sobe a escada, ele carrega o objeto, ele presta atenção na escada ou no objeto, ele dá o objeto para alguém. Então, essas duplas tarefas, multitarefas que pode fazer durante o exercício, para também sobrecarregar o sistema cognitivo. Perfeito? E por que o funcional é tão importante? Porque tudo é movimento. Se eu fico só no exercício, no fortalecimento muscular, no aeróbico, na bicicleta, ele vai ter resultado, claro que vai. Todo exercício é benéfico para o idoso, mas nem tudo é atividade física, nem tudo é movimento. E aí, esse quadrinho aqui do David, de 2003, nos mostra que todo movimento ele é uma interação do indivíduo, dos fatores biológicos, com o ambiente que ele se encontra, dependente da tarefa. Então, o mesmo indivíduo, para fazer a mesma tarefa em ambientes diferentes,
vai ter uma performance diferente, porque ele tem que perceber as informações do meio, interpretar isso e transformar em movimento no sistema executivo e vai resultar na performance. Ou então o ambiente é o mesmo, mas a tarefa é outra. Bom, a tarefa é outra, então o que acontece? Cada tarefa, cada movimento que a gente faz no nosso dia a dia, que o idoso faz na casa dele, como se fossem as tarefas, as atividades básicas de vida diária, como transferência de peso, higiene, tomar banho, própria alimentação, é uma série de arranjos neurais que acontecem no sistema motor, no córtex motor, com gânglios da base, cerebelo, para resultar na sua tarefa. Então, mudou a tarefa, mudou o ambiente, mudou esse arranjo neural aqui. E o treinamento funcional, ele consegue justamente trazer isso. Além da força específica que o treinamento de força dá, que é muito bem-vindo, muito válido, o treinamento funcional, o componente funcional, ele faz com que o idoso consiga transferir essa força, que é, de novo, é essencial ele ter força, e consegue transferir essa força para a funcionalidade, para as atividades dele. Então, com essa força, ele sobe e desce a escada, ele vai no mercado, ele vai na missa, ele encontra a família, ele brinca com os netos, e é isso que dá a funcionalidade. Ele interage. Por isso, ele tem que ter força, ele tem que ter condicionamento físico, mas ele também tem que ter funcionalidade. E aí, então, como é que a gente identifica um idoso frágil? Isso aqui vale para qualquer profissional que encontra um idoso na sua vida profissional, no seu consultório. Tem uma escala Frail que ela é bem fácil de usar, se identifica muito fácil. Então, Frail já é frágil, né? Então, fadiga, resistência, deambulação, doenças e perda de peso. Então, perguntar, você está cansado? Você consegue subir um lance de escadas? Porque resistência é força, né? Resistência aeróbica. Né? Você consegue andar um quarteirão? Você tem mais do que 5 doenças, e via de regra tem, mas tu precisa de 3 para ser considerado frágil. Ou então, se a gente pegar aquele resumo do idoso frágil, ele é fraco, ele caminha devagar, ele é lento, e ele está cansado. Com esses 3 ele já é frágil. O fenótipo de Fried também, ele mostra, sempre tendo 3 de 5, ele também é frágil, é muito parecido, não considera tantas doenças, mas a gente pode considerar que tendo 3 desses 5, ele já é categorizado como frágil. E aí ele se enquadra certamente em outros fatores, como o déficit neurológico. Para avaliação da fragilidade, aqui é um dinamômetro, né, um jamar, fugiu a palavra aqui, para ver força de pressão palmar. Quem não tem isso aqui, o próprio aperto de mão já dá uma ideia bem interessante de como está a força dele, a força de pressão palmar, junto com o sentar e levantar da cadeira, que pode ser tanto 5 vezes quantas vezes ele consegue em 30 segundos. Esses 5 vezes a gente deu o tempo que ele demora, já dá uma noção de como está a força de membro superior e membro inferior. E tem uma correlação com a funcionalidade, que certamente vocês já viram em outras aulas. Esse é o SPPB, que é o Short Physical Performance Battery, que mostra tanto teste de equilíbrio, que foi o que o Gil fez, ou pés próximos, tandem e semitandem, velocidade de marcha, pode 3, 4, tem até 10 metros, pode ser a marcha usual, uma marcha autoselecionada, quanto uma marcha rápida. Eu gosto muito de testar o mais rápido que ele pode, que muitas vezes para o idoso frágil não faz muita diferença, ele já caminha no mais rápido que ele pode. Função cognitiva, então o Mini-Mental e o MoCA. Na minha prática clínica eu não uso, mas já dá para ter uma ideia na própria anamnese, para pesquisa é bem interessante. Avaliação do equilíbrio, a escala de equilíbrio de Berg e o Mini-Best teste. Eu não vejo muitos artigos com o Mini-Best, mas ele tem uma questão do equilíbrio reativo que eu gosto bem interessante. Eu uso para avaliação. A escala de depressão geriátrica, escala de eficácia funcional de quedas e medo de quedas, então são 16 perguntas, aqui são 15 na GDS. Aqui são 16 perguntas para ver a preocupação do idoso sobre quedas em algumas atividades. Então, são 4 opções, né? Muito preocupado, pouco preocupado, nem um pouco preocupado, levemente preocupado, se não me engano. Se o senhor tivesse que passar um pano na casa, como o senhor se sente caminhando num ambiente com muita gente? Então, de novo, mostrando o ambiente, né, como diferente. Então, em casa com a tarefa ou na rua com o ambiente.
a capacidade funcional, então índice de Bartel, índice de Katz, escala de Lawton, para ver atividades básicas e instrumentais de vida diária. Tem a escala de atividades avançadas, que seria a socialização, mas eu não mostro aqui. Índice de vulnerabilidade clínico-funcional, eu só vi até hoje em congressos, nunca vi em artigos. E a composição corporal, que o DEXA, que é igual a uma densitometria óssea, feita pelas mulheres, só com outro chip, e a bioimpedância. Então, com esses aqui se faz uma avaliação completa da fragilidade. Não tendo tudo isso, essa escala já nos diz muita coisa, perfeito? Então, fizemos a nossa avaliação com esses testes, com a anamnese, e aí nós encontramos, eu sou fisioterapeuta, então a minha avaliação ela é funcional, né, cinesiológica funcional, eu encontro achados como esse, por exemplo, ele é fraco, ele não consegue levantar rápido da cadeira, ele caminha devagar, a marcha dele tá muito curta, né, ele cansa muito rápido, ele não tem reações antecipatórias, então se alguém passar perto dele, ele não percebe, cai, certo? Ele caiu uma vez e tem medo de quedas, ele está ficando mais rígido, provavelmente por ficar muito tempo sentado na poltrona. Pensar no dia do idoso frágil, ele acorda de manhã, vai tomar café, vai para a poltrona, fica ali, vai no banheiro, levanta para o almoço, volta, vê televisão, enfim, pouca mobilidade, né? Todos esses achados que a gente pode encontrar aqui. E aí aqui a gente vê como o treinamento multicomponente começa a se entrelaçar, né, em necessidades, indicações. Eu preciso ter força primeiramente, mas eu preciso dar velocidade para essa força. Por que velocidade? Para melhorar o padrão de marcha, mas para isso tem que aumentar o consumo de oxigênio, eu tenho que educar ele para ele aceitar que ele tem que se mexer mais, que aquele cansaço é só o cansaço induzido pelo exercício, né? Então eu vou trabalhar a coordenação com esse retreinamento de marcha, eu vou trabalhar a dupla tarefa enquanto ele caminha, ele olha para um lado, ele olha para cima, ele caminha de olho fechado, que eu fique do lado dele, eu só preciso dar mais flexibilidade, enfim. Todo esse trabalho entrelaçado faz o multicomponente funcionar. Perfeito? Então, seguimos aqui. Como que a gente faz? Isso aqui eu peguei da educação física, essa parte de realização. Então, se tiver algum profissional de educação física, vai poder complementar muito melhor. Mas uma coisa que eu indico muito para os idosos é o treinamento intervalado. Não intervalado de aeróbico intenso, mas intervalado só percepção de intensidade. Então, algo muito intenso, com força, com resistência muscular, e algo menos intenso, com equilíbrio, com dupla tarefa, em que ele vai descansar, ele vai ter uma pausa incompleta fazendo algum outro trabalho, e ele recuperou parcialmente, vai para o trabalho de novo, algo mais intenso, volta para um trabalho mais leve, e assim ele vai fazendo esse intercalado. Se for ver, isso de certa forma, é o dia a dia de um idoso. Ele está caminhando na rua, então ele tem que caminhar rápido para atravessar a rua, porque para ele o tempo é curto, mas antes ele teve que olhar para a rua, para o tempo da sinaleira, para os buracos, para os carros, e aí atravessar rápido a rua. Ou então subir aquele degrau, ele tem que desviar do buraco, ele tem que acelerar e desacelerar. Então, essa alternância de capacidades faz com que o idoso acabe ficando mais ativo. E tem vários artigos já mostrando, em diferentes populações, não só em idosos, que o trabalho de maior intensidade é benéfico e bem aceito. Claro que ainda tem que ter mais estudos para taxar que é o melhor, até porque eu acho que não existe o melhor, existe o mais indicado para um ou para outro. Eu costumo dizer muito aos meus pacientes, não existe exercício errado. Existe aquele que te agrada mais, que tu consegue fazer mais, e aquele que te agrada menos, que consegue fazer menos. Mas o errado é quando ele tá doendo, tá machucando, certo? Mas exercício é o melhor remédio para os idosos. E aqui o padrinho do Milani, mostrando como funciona. Vocês devem ter visto na aula sobre sarcopenia que tudo começa, uma das vias, né, é o déficit da mitocôndria. Então, eu tenho uma baixa tolerância, uma baixa índice mitocondrial, vamos botar assim, e eu aumento a demanda do meu músculo para fazer aquele exercício. O teu músculo contraindo mais vai aumentar a demanda circulatória para o sangue chegar lá no coração, chegar no pulmão para ventilar mais e oxigenar mais, volta para o sistema cardiovascular e volta para o músculo e desempenho, em forma de desempenho e performance, aumentando o número e o tamanho das mitocôndrias. Então, esse trabalho de intensidade, ele é mais curto, né? Um trabalho, quanto maior a intensidade, menor o volume,
Então, eu vou botar um exercício mais intenso, por exemplo, idoso, e aumentar o número de mitocôndrias para idosos. Sempre intercalando intensidades, intercalando componentes, vamos botar assim, falando formas de trabalho com idosos. Aqui, outra coisa interessante que a gente pode ter um conhecimento é como que vai funcionar essa periodização para não dar todo um jogar exercícios, né? A gente faz um trabalho de adaptação com idosos, porque cada tecido tem o seu tempo de adaptação, tempo de treino, tempo de estímulo para se adaptar aos exercícios. Então, o músculo responde a uma velocidade, o tendão, o ligamento a outra, a cartilagem a outra, o osso a outra, porque ele também tem osteoporose, né, da osteosarcopenia. Então, esse primeiro mesociclo aqui, eu vou fazer vários microciclos de treinamento para, fazer com que o idoso se prepare para o exercício. Num segundo momento, esse preparo muscular em que eu vou dar exercícios variados para ele, eu vou dar vários padrões de movimento para que ele fique mais rápido, que ele processe mais rápido, aqui o corpo dele já está mais adaptado à carga, ele em si já está mais adaptado ao exercício, aqui eu vou preparar ele para força mesmo, para desempenhar a força. Então eu vou trabalhar vários padrões de fortalecimento muscular, várias formas de trabalho muscular com ele. Posso progredir para um outro mesociclo aqui, por exemplo, para trabalho específico de força, então maiores cargas e menos repetições, mas eu já tenho aqui 6 meses de trabalho, então é um trabalho a longo prazo, né? Nos artigos a gente vê, estou fazendo mais um intervalo, né? Nos artigos a gente vê a população ideal, com vários critérios de inclusão e exclusão na clínica, vai chegar o idoso com prótese de quadril, artrose avançada de joelho, hipertensão, me fugiu a palavra de uma paciente que tinha lá, insuficiência cardíaca congestiva, um AVC, tudo isso junto, na mesma pessoa. Então, eu vou precisar desse trabalho, desse tempo de adaptação. Essa paciente certamente não caía no estudo, né? Ela tem muitos critérios de exclusão. Ou então eu posso trocar e posso já ir direto para um funcional, para movimentos funcionais, e aí fazer com que o idoso já ganhe esse trabalho de funcionalidade. Mas é só um exemplo, uma periodização, certo? E aí aqui um exemplo de estudo, de artigo, que eu achei há pouco tempo atrás, eu não pude inserir na minha dissertação, mas aqui ó, ele fez um multicomponente, então ele fez uma sequência, ele fez aeróbico, 10 minutos, trabalho de força, trabalho de equilíbrio e terminou com alongamento, com flexibilidade. Ele foi progredindo em intensidade, né? Então ele aumentou o número diminuiu o número de repetições, mas ele aumentou o peso, aumentou a intensidade. O equilíbrio também, ele foi aumentando a dificuldade. Botava mais movimentos, aumentava a velocidade. Aqui poderia ser a dupla tarefa, né, que ele não colocou, mas enfim. E a flexibilidade, veja que tem uma coisa interessante, ele tem que ser levemente desconfortável, mas não pode gerar dor, não pode gerar lesão. Então esse é um tipo de trabalho, ele botou esses 4 componentes, são os mais comuns. Para estudo é o que a gente mais encontra. Às vezes flexibilidade não tem. Ou a gente pode pegar essa sistematização aqui do Recente Neto e do Grigoletto, que eles mostraram uma sugestão de como sistematizar um treinamento funcional, só claro, para idosos, não para idosos frágeis, mas se aplica muito bem a idosos frágeis, desde que tu adapte para a capacidade dele. Uns minutos de mobilizações articulares, um aquecimento, uma pré-ativação muscular de 2 minutos, exercício de prancha, por exemplo, uma pranchinha, não precisa ser, ela pode ser ventral no chão, mas ela pode ser na parede, uma coisa mais inclinada. Eu vou diminuindo a dificuldade para ele tolerar esse exercício. Depois, estímulos neuromusculares, fragilidade, potência muscular e coordenação, tempo de resposta, equilíbrio reativo aqui, a gente estava falando. E uma outra fase neuromuscular com força mesmo. Então, eu vou fazer força com movimentos funcionais. Eu vou agachar, eu vou pular, eu vou me pendurar num TRX, numa barra, enfim. Terminando com estímulos cardiometabólicos com HIIT. Sim, idoso fazendo HIIT. Esse artigo aqui é da Espanha, se não me engano, e ele mostrou a viabilidade, teve poucos eventos adversos, mas a viabilidade no exercício de alta intensidade, um treinamento intervalado de alta intensidade, em idosos hospitalizados no setor de reabilitação. Então, um estudo que aceitou, mostrou que foi viável fazer HIIT com idosos hospitalizados.
como a gente conversou nessa aula do professor Luiz Henrique, o Eduardo Cadori está orientando um trabalho aí no Clínicas com exercício em pacientes hospitalizados. Então, é bem interessante que cada vez mais o exercício está se mostrando como o melhor remédio, tanto para pós-hospitalização, quanto para hospitalização, para internação hospitalar mesmo. Ou então, outro estudo bem interessante, uma outra forma de mostrar o exercício funcional para o idoso é em circuito. Circuito, se eu falar, se estiver errado, me manda e-mail me corrigindo, mas circuito tem por definição a mesma modalidade. Eu posso fazer só força, várias formas de força. Então eu saio de uma estação para outra, para outra, para outra, para outra, mas tudo fazendo força. Nada impede daqui eu fazer força, aeróbico, força, equilíbrio, dupla tarefa, força, fazer esse circuito funcionando para o idoso. E aí veja a diferença do índice de Bartel, para as atividades básicas de vida diária, mostrando o desempenho do grupo que fez o treinamento funcional e o controle. Certo? A diferença, como foi significativo para os idosos frágeis, o exercício no circuito funcional. Esse não foi incluído na minha revisão, porque o protocolo deles mostrava 2 exercícios, 2 componentes, você precisava de 3. Segundo a minha experiência, eram 3. E aqui, eu botei errado, perdão, aqui é velocidade de marcha, tá? Não é, desconsidera aqui. Então, o teste de marcha, quanto menor, melhor. Então, aqui baixou mais, na verdade, eu vi que o controle aumentou. Se for ver, é meio esperado que aumentasse, né? Se ele é o idoso frágil, ele faz o controle, ele fica parado, ele fica fazendo as atividades usuais, ou seja, ele mantém a rotina que levou ele a ser frágil, ele tende a ficar cada vez mais frágil. É uma crítica para os artigos que a gente encontrou na nossa revisão por que fazer isso do controle, grupo controle com atividades passivas, se já se sabe que o passivo não é bom. Então, quem sabe a gente faz o controle com o padrão é exercício. Então, tu testa o padrão, que é exercício, com um outro exercício. E aí tu tem o controle, mas um controle ativo, não passivo. E algo mais intenso, não tantas atividades usuais. Então, aqui, velocidade de marcha, veja que o tempo diminuiu muito mais do que o controle. Perfeito? Então, a gente vê essa figurinha aqui já encerrando sobre o envelhecimento, ele não precisa ser assim. Ele pode ser mais ativo, basta que o idoso fique mais... ele se mantenha ativo. E é um exemplo bem interessante, é o turbante voador, o turbante turbinado, se não me engano, é um islâmico, de 101 anos, que até então, tornada de turbante é o nome. E até os 101 anos ele era maratonista. Certo? Então, basta manter-se ativo. Tem um grupo de pesquisa da UDESC, se não me engano, de Santa Catarina, ou a UFSC, não me lembro agora. E eles têm um trabalho de pesquisa com idosos centenários, e estão mostrando resultados interessantíssimos. Certo? Aqui 2 dicas de leitura que eu recomendo bastante. Essa sobre a evolução, aquele primeiro quadrinho, se vê muito nesse livro, eu recomendo para qualquer profissional de saúde. E, inclusive, nos pacientes também, qualquer pessoa pode ter esse livro, bem interessante. A História do Corpo Humano. O Daniel Lieberman é um biólogo de Harvard, então ele tem vários artigos sobre a antropologia, sobre a pisada, sobre a antropologia, que culminaram nesse livro. E esse livro da uma assistente social, a Vicky Zimmerman, Velhice, Aspectos Biopsicossociais, eu li ano passado também, bem interessante, recomendo para qualquer um, para quem gosta de atender idosos, para quem não gosta de atender idosos também, vale a pena entender, porque um dia a gente vai ser idoso, né? Graças a Deus nós seremos idosos. Nós temos idosos na família, teremos cada vez mais no mundo, então entender os aspectos biopsicossociais, então entender de onde a gente veio e para onde a gente vai, é bem interessante para que a gente possa ser um idoso melhor e tratar melhor os nossos idosos também. Perfeito? Então aqui está o meu contato, meu e-mail, nas redes sociais podem me achar também. Qualquer dúvida podem entrar em contato, o máximo que aconteceu é demorar um pouquinho para responder. Certo? Um abraço, pessoal. Bom descanso.